Silêncio, estranheza, um golpe que você não viu chegar. É isso que Grime 2 entrega nos primeiros minutos. O jogo não demora para mostrar onde acerta. Em pouco tempo, ele já te coloca num mundo estranho, pesado, desconfortável. Não parece daqueles jogos que tentam te ganhar só pela direção de arte e depois esvaziam quando você começa a jogar de verdade. Aqui, a primeira impressão é mais sólida. O visual chama atenção sim, mas vem junto de um combate que já entra com impacto, tensão e risco. Esse é o grande acerto da sequência. O combate não tá ali só para cumprir função, ele sustenta boa parte da identidade do jogo. Você sente o peso dos golpes, sente quando entra mal num encontro, e sente também quando começa a entender melhor o ritmo das lutas. Isso faz diferença, porque o jogo não passa aquela sensação de sistema frouxo, em que tudo vira só deslocamento entre uma área e outra. Aqui, lutar importa, cobra atenção, cobra leitura e cobra tempo. Não é um combate que se resolve sozinho. Quando você acerta, percebe. Quando erra, percebe também. O que ajuda muito é que ele não te empurra para uma única forma de jogar. Existe espaço para ajustar a abordagem, testar ferramentas, entender o que encaixa melhor na sua mão e construir um jeito mais próprio de avançar. A progressão fica mais interessante porque a sensação de melhora não vem só de atributo, vem do fato de você ir dominando o sistema. E num jogo assim, isso pesa. A luta deixa de ser só obrigação e vira a parte real do prazer de jogar. Os chefes também ajudam bastante. Quando funcionam, cobram exatamente o que o jogo inteiro vem tentando construir: leitura, paciência, posicionamento e controle. Não parece dificuldade jogada ali só para travar avanço. Parece desafio que nasce da própria proposta do jogo. Você tenta, entende melhor, ajusta a forma de jogar e passa com aquela sensação de que aprendeu alguma coisa. Nos melhores momentos, a sequência entrega isso muito bem. Só que aí entra o ponto que segura o jogo de subir mais. Porque ele é forte, tem personalidade, direção e um núcleo de combate realmente bom, mas não é redondo, e o motivo está no que existe em volta desse núcleo. A exploração nem sempre acompanha ao mesmo nível do combate, e num Metroidvania isso pesa. Nesse tipo de jogo não basta a luta ser boa, você precisa sentir vontade de sair do caminho principal. Precisa sentir que voltar numa área antiga, abrir uma rota nova, achar um segredo ou descobrir uma recompensa realmente empurra a experiência para frente. Isso acontece em alguns momentos, mas não com a consistência que eu queria. Tem horas em que a curiosidade funciona bem, o mundo puxa, a descoberta compensa e o avanço flui. Só que também existem trechos em que o ritmo esfria, a exploração rende menos do que deveria e a progressão perde força. Não destrói o jogo, mas impede que ele cresça de forma contínua do começo ao fim. Com isso, fica claro para quem a sequência funciona melhor. Se você gosta de Metroidvania mais agressivo, pesado, com foco grande em combate, build, pressão e chefe que realmente exige aprendizado, Grime 2 tem muita chance de bater forte. Agora, se o que mais te prende no gênero é exploração brilhante, descoberta constante e progressão sempre muito bem amarrada, ele já não parece tão afiado assim. O mesmo jogo que pode prender muito um jogador pode deixar outro com a sensação de que faltou alguma coisa importante no caminho. Na parte técnica, a sequência segura bem a base, mas ainda tem certa aspereza. Não passa a imagem de desastre, nem de lançamento quebrado, mas também não parece totalmente lisa o tempo inteiro. Dá pra sentir que existe qualidade real ali, só que ainda com espaço para polimento. Isso combina com a leitura geral. O jogo tem força, valor e identidade, só não fecha tudo com o mesmo nível de refinamento. No fim, é isso que torna Grime 2 interessante de analisar. Ele não é genérico, não é esquecível e definitivamente não é morno. O que ele faz bem, faz com convicção. O combate segura o jogo por muito tempo. Os chefes ajudam a manter a tensão. A estética realmente deixa marca. Só que a experiência fora desse núcleo não cresce na mesma altura o tempo inteiro. Então ele impressiona, mas não domina da mesma forma em todas as áreas. Direto, vale a pena, sim, mas vale muito mais para um tipo específico de jogador. Para quem entra pela pancada,
pelo peso dos encontros, pela sensação de aprender apanhando, ele tem bastante coisa para entregar. Para quem entra primeiro pela exploração, pelo ritmo mais redondo e pela descoberta constante, a experiência já perde parte da força. No meu veredito, Grime 2 é uma sequência forte, com combate muito bom, chefes marcantes e personalidade de sobra. Só não é um jogo igualmente afiado em tudo que existe ao redor desse núcleo. Por isso ele chama atenção, e também por isso não vira compra automática. Para você, o que mais pesa no Metroidvania, o combate ou a exploração? Depois de ouvir isso aqui, Grime 2 entrou no seu radar ou caiu fora? Comenta aí, se inscreve no Radar Level Up. Até o próximo vídeo.